Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, irmãos, e trabalhe e edifique os nossos corações na sua palavra. Amém. Neste primeiro domingo do mês de março deste ano de pandemia de 2021, nós trazemos uma palavra sugerida pelo presente diário chamado Fé, baseado no texto de Hebreus capítulo 11, verso 32 ao 40. E você então, por favor, acompanhe a leitura, que diz assim: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. É um texto clássico muito conhecido sobre a fé. A fé. Bom, fé é uma palavra de uma só sílaba. Contudo, contém um mundo de significados e pessoas pensam em fé de modos diferentes. Na Bíblia é predominante a fé e imprescindível sua presença, senão não se tem como agradar a Deus. É o que diz o verso 6. E o justo viverá pela fé foi o que incendiou a mente e o coração do reformador Martinho Lutero, fazendo a doutrina da justificação pela fé a grande plataforma da reforma protestante. Em Hebreus 1:1, encontramos o mais objetiva, sintética e definição do que é a fé. Contudo, vale lembrar que é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois assim sendo, à primeira vista, fé parece ser algo puramente teórico e não tangível ou prático. Por esta razão, a inspiração divina apresenta resumidamente feitos e desafios que homens de fé no Antigo Testamento realizaram. Veja, por exemplo, o verso 4 e o verso 6 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte,
não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Pela fé, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. E assim por diante. Então, a gente observa pela fé, homens fizeram isso e aquilo. Logo, embora a definição de fé pareça ser algo teórico, não é, mostrando que fé tem ouvidos, boca, mãos, pés, enfim, tem ação, tem homens. Assim sendo, a fé não é uma teoria, mas é um relacionamento entre um Deus pessoal e homem, que mesmo sendo pecador e tendo suas limitações, confiam e confiaram em Deus, que intervém na sua vida e história. A fé deles não estava na fé, desses homens citados. A fé não estava na fé, não era fé na fé, mas era fé em Deus, que é autor e consumador da fé, aquele que outorga a fé aos seus eleitos, conforme diz o livro de Judas. Hoje, talvez, mais do que antes em nossa vida, necessitamos compreender e exercitar a fé. Os tempos de pandemia mundial estão sendo os mais difíceis até aqui experimentado nesse novo milênio. Você com certeza conheceu e perdeu um parente ou um amigo próximo, um ente querido, mesmo que você tenha orado por ele, mesmo que você tenha suplicado por ele, pediu a Deus, a resposta não veio do jeito que você pediu, porque em muitos casos faleceu. O mesmo acontece quando não vemos melhoras nos problemas e conflitos que no dia a dia e pessoalmente enfrentamos. Nesta hora, parece que a fé se abala, principalmente quando aparece, e sempre aparece, um verdadeiro advogado do diabo para dizer: foi assim porque você não teve fé, ou porque sua fé é muito pequena, e também porque mesmo orando, você não fez os devidos sacrifícios a Deus, ou seja, você não realizou as promessas para que Deus realizasse a promessa dele. É triste essa realidade, mas ela é muito presente no evangelicalismo brasileiro. Voltando, no entanto, ao texto de Hebreus capítulo 11, verso 32, que diz assim: que mais direi? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentasse grandes lutas e sofrimentos. Que mais direi? O verso 32 do capítulo 11. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos e praticaram justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças e fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E por aí vai. Veja então o que diz a palavra de Deus. No versículo 39 tem uma expressão interessante que diz assim: ora, todos esses obtiveram testemunho por sua fé. Veja, que mesmo aqueles que não receberam a resposta
do jeito que pediram, não alcançaram aquele sucesso, aquela vitória que a gente chama, eles obtiveram também o bom testemunho por sua fé. Contudo, não obtiveram, diz a palavra de Deus, a concretização da promessa. Observe com isso. A fé em Deus não é garantia de se levar uma vida isenta de doenças, de problemas, de dificuldades, de pestes ou de morte. O texto diz que todos morreram mantendo a fé, mesmo sem ter recebido a concretização das promessas. Por quê? Porque aprove a Deus para reservar para esses algo bem melhor, não nessa vida, claro. Como diz o verso 40, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito. Às vezes a gente tem a impressão que a morte é uma derrota, quando biblicamente falando, através de Cristo e a partir de Cristo, a morte é a vitória. A morte é a transição de uma vida de sofrimento, dor e percalços neste mundo cruel que jaz no maligno, para uma vida com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, isso é incomparavelmente melhor. É pela fé. Obtiveram, contudo, a concretização. Embora muitas promessas não tenham sido cumpridas do jeito que a gente espera ou esperava, a esperança maior nos verdadeiros benefícios e em seus beneficiários foram dadas a partir do encontro deles, ou desses, quando partem com Cristo, para estar com Cristo. É a vitória, é a vida eterna. Veja como isso se processa, relatando a história de Israel, como faz Hebreus capítulo 11. As promessas feitas a Abraão, em parte, foram cumpridas antes da vinda do Messias. Por exemplo, a multiplicação dos descendentes de Abraão, como as estrelas do céu. Veja que promessa maravilhosa Deus deu a Abraão, conforme o capítulo 9, verso 33. Diz assim: diz que Deus faria de Abraão um povo tão numeroso quanto as estrelas dos céus. Essas promessas realmente se cumpriram. Era grande o número de israelitas no tempo de Jesus Cristo. Portanto, Deus cumpriu muitas das promessas feitas a Abraão antes de Jesus Cristo vir. Tá? Então, a terra prometida, por exemplo, Deus cumpriu. Tanto é que Raabe, aquela meretriz lá de Jericó, compreendeu que a terra fora dada por Deus a Israel. Por isso, ela, pela fé, preservou os espias e foi salva, ela e sua família. Assim, os testemunhos dominantes do Antigo Testamento, desde Abel até o profeta Malaquias, foram todos marcados por homens de fé. Fé em Deus. Não fé na fé, mas fé em Deus. Fé pessoal num Deus pessoal. Irmãos, ao passarmos as provações, não desanimem. Ainda não estamos na pátria celestial, onde não haverá choros nem morte. Para o povo de Israel, como também para nós, existia a promessa do já, mas também existia a promessa do ainda não. Ainda não estamos na esfera e na realidade da vida celestial. Em outras palavras, não estamos ainda no céu, estamos na terra. Estamos nessa vida de pecado com pecadores, onde tudo é deturpado e tudo está sujeito realmente a essa depravação e ruína. Essa é a realidade.
elas não podem ser cumpridas, muitas dessas promessas que Deus faz, a nossa vida aqui ainda na terra, nesse estado em que estamos. Portanto, tudo se consumará e se consumirá nas promessas de Deus quando houver o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo à terra. Por isso que o apóstolo Pedro disse: nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça e paz. Andar por fé significa estar preparado para confiar quando não nos é permitido ver. Que Deus assim nos abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.